Boa tarde, meninos. Eu vou tentar falar um pouco sobre ecossistemas, para auxiliar vocês, no desenvolvimento da atividade que foi proposta hoje. Na página 154 tem a definição de ecossistema. Ecossistema é um conjunto formado por seres vivos e seres não vivos, que se relacionam entre si. Exemplos de seres vivos: os animais, as plantas. Exemplos de seres não vivos: a água, o solo, a temperatura, a luz. Lembrando que esses seres, eles se relacionam, eles têm uma relação entre eles. Lá no início, da página 154, tem uma pergunta bem interessante. Pelo que estudou até aqui, você acha que os seres vivos têm uma relação de interdependência entre si e com o ambiente ou não? Interdependência. Será que eles precisam uns dos outros, os animais, os seres vivos? E será que eles precisam do ambiente? Essa é a pergunta. Há uma relação de um precisa do outro ou não? Essa é a pergunta. E essa pergunta é bem interessante. É claro que tem uma relação de interdependência. Os seres vivos, eles precisam um do outro. Nós vimos isso na aula que fala sobre a cadeia alimentar. E os seres vivos também precisam do ambiente. É um ciclo, onde eles precisam uns dos outros. Eu voltei um pouquinho no livro didático de vocês para mostrar e relembrar a aula sobre cadeia alimentar. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo bem simples. Eu tenho um girassol. O girassol ele produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. O gafanhoto ele come folha de plantas. Então ele se alimenta das folhas do girassol. A rã ela come gafanhoto. A rã vai e come o gafanhoto. A serpente come a rã. A serpente se alimenta da rã. O urubu, ele come carniça dos animais que já estão mortos. Ele come, então, a serpente morta. Os fungos e as bactérias do solo decompõem o cadáver do urubu e os demais organismos. Lembra da aulinha que a gente teve que falava sobre os seres decompositores? Então, são esses seres aí que são responsáveis pela decomposição do urubu depois de morto. Voltando para o nosso tema de hoje, que é ecossistemas, tem uma definição interessante também no livro sobre população e comunidade. O que é população? É quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie no mesmo lugar. Isso é uma população. Eu tenho vários macacos, uma população de macacos, porque eles são da mesma espécie. O que é a comunidade? A comunidade é quando eu tenho vários indivíduos de populações diferentes. Então, eu tenho uma reunião ali de vários indivíduos de espécies diferentes. Então, eu caracterizo como comunidade, ou seja, várias populações juntas nós chamamos de comunidade. Vamos para a atividade 1. A atividade 1 fala assim: observe uma ilustração esquemática de ecossistema e faça o que se pede. Então, observem essa imagem, eu tenho aí um ecossistema. Tem uma parte terrestre e uma parte aquática. A primeira pergunta, na letra A, fala assim: descreva uma relação entre dois ou mais seres vivos em uma relação entre os seres vivos e o ambiente. Essa relação é a relação de interdependência. Quando ele fala assim, de dois ou mais seres vivos. Tem algum ser vivo aqui, nessa imagem, que precisa do outro? Sim. Vou citar um exemplo. A siriema. Ela se alimenta do peixe. Na boca dela tem um peixe. Você pode observar que ela está se alimentando de um peixe. Caso o peixe deixasse de existir, a siriema ficaria sem alimento. Ok? Agora entre os seres não vivos. Quando ele fala assim:
uma relação entre os seres vivos e o ambiente. Vocês podem observar o seguinte: a árvore ela serve como moradia e apoio aí para o pássaro preto, para a serpente. Outra relação que nós podemos observar: as algas. Lá na parte aquática, as algas são os alimentos dos peixes. Então, quando ele pede para você escrever uma relação, tem uma relação entre a seriema e o peixe, porque a seriema se alimenta do peixe. Tem uma relação entre as algas e o peixe, porque o peixe precisa das algas para se alimentar. Olha o falcão, quando ele pega a serpente, é o alimento dele, então ele precisa da serpente. Tem o grilo, tem o pato. Então, tem várias, nós podemos criar várias relações aí de interdependência entre os seres vivos e o meio ambiente também, entre o meio que eles estão aí. Na letra B, a pergunta e se as algas deixassem de existir? Caso as algas não estivessem aí, o peixe não teria alimento. O peixe ia morrer de fome. Se não tem peixe, a seriema também fica sem alimento. Então, observe o seguinte: começa esse ciclo, ele começa a passar por problemas. Se falta um elemento no ciclo, vai virar uma bagunça. Então, deixa de ser um ciclo harmônico, né, organizado, onde alguns animais começaram a passar fome e deixarão de existir. Então, é essa relação que o livro quer mostrar para vocês de interdependência. Os seres vivos precisam uns dos outros, como eles precisam também do ambiente onde eles vivem. As plantas são alimentos de alguns seres vivos. Os animais, alguns se alimentam de planta, outros se alimentam dos próprios animais. O sol é importantíssimo para as plantas realizar o processo de fotossíntese. As plantas precisam do solo, onde elas encontram